Graça e paz, igreja, amém? Ser pai realmente não é uma coisa assim tão comum, né? É algo muito especial e a gente está muito feliz de trazer a irmã Dulce aqui para nos visitar essa noite. Quem está me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo bem? Então tá bom. Então a gente tem vivido momentos muito felizes e desafiadores, porque pai é viver, como diz, né, no paraíso, né, mas bem atentos. E a gente está muito feliz pela Dulce que está com a gente. Para quem não sabe, nós estamos no processo de adoção e tudo indica que a partir no máximo da semana que vem nós já vamos ter a guarda da Dulce já. E aí é claro que a gente vai apresentar a Dulce aqui ao Senhor e recebê-la como parte oficial da família espiritual. Glória a Deus. Mas vamos para a palavra do Senhor? Eu gostaria de falar sobre o maior amor que existe. Esse é o título da mensagem e vocês vão entender um pouquinho que eu estou muito feliz de ter você aqui hoje, meu amigo. Abra comigo em João, capítulo de número 15, verso 12. Nós vamos ler o 12, o 13, o 14. Depois vamos pular para o 27. João, capítulo de número 15. João 15, verso 12, do verso 12 ao 14. Depois nós vamos avançar lá para o 27. Quantos acharam, digam amém. João 15, verso 12 em diante. Vamos ler então? Diz assim: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Verso de número 13. Ninguém tem amor maior do que este. Ou em outras versões, ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a vida própria, a sua própria vida pelos seus. Muito obrigado. Vocês são os meus amigos se fizerem o que eu lhes mando, ou se guardarem os meus mandamentos. Vamos ler também o verso de número 26 e o 27. Quando vier o conselheiro
que eu enviarei a vocês da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. E o verso 27, para encerrarmos: e vocês também testemunharão. Vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. E o que seria então o maior amor, né? O amor maior que existe? Segundo o texto que lemos de João, capítulo 15, fala que o maior amor que existe é dar a sua vida pelos seus amigos. E é nisso que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. O apóstolo Paulo, o escritor do Evangelho de João, ele era conhecido como um apóstolo do amor. Por vários pontos na Bíblia Sagrada nós podemos afirmar isso. Entre eles está que o próprio João, no seu Evangelho, fala que ele era o discípulo amado. E eu começo a pensar nisso, que para ser o discípulo do amor, tem que aprender a ser amado pelo Pai. E João era esse discípulo, o discípulo amado. Quando nós vamos ler as cartas de João, você vê uma carta carregada de amor, cheia de amor. E esse mesmo apóstolo, que quando escreve o Evangelho, lembrando que esse Evangelho é diferente de Marcos, é diferente de Mateus e é diferente de Lucas. O Evangelho de João é o Evangelho transjordaniano. É o Evangelho que está diferente, está além do Jordão. E detalhe que esse Evangelho, ele é direcionado, não com o objetivo de explicar a fé, não com o objetivo apologético de defender a fé, de defender que Jesus era o Messias, que Jesus era o conquistador, ou que Jesus era o homem perfeito. Não, o propósito de João nunca foi esse, porque foi um dos últimos evangelhos escritos. Então a igreja daquele tempo já conhecia as histórias de Jesus, como Marcos contou, apresentando Cristo como o conquistador aos romanos. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Como Mateus apresentando o Cristo como o Messias prometido. O Lucas apresentou o Cristo como o homem perfeito aos gregos. Mas João, ele escreve a uma igreja espiritualmente madura e apresentando a profundidade da vida que flui do interior de Cristo. Em João 15, encontramos um dos momentos mais íntimos de Jesus com seus discípulos. Quando Jesus, sentado à ceia, à mesa, junto com seus discípulos, ele chega para eles e fala assim: ei, meus discípulos amados, deixa eu dizer algo para vocês. Não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Se nós pudéssemos também interpretar isso de outra forma, poderíamos dizer assim, como quem tem a Bíblia fácil de ler, está escrito: o maior amor que alguém pode demonstrar aos seus amigos é dar a sua vida por eles. O maior amor que poderia ser expressado, sem dúvida alguma, de uma amizade, de um amigo, é você oferecendo a sua vida para ele. Quem está comigo, diga amém. E nós encontramos no coração desse texto essa declaração marcante: ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. E eu faço duas perguntas para nós entrarmos aqui no assunto.
Pergunta número 1. O que Jesus estava tentando nos ensinar, Rocha, quando ele diz que o maior amor é dar a vida pelos seus amigos? Será que esse chamamento é sobre a entrega que o próprio Cristo faria na cruz? Ou isso também é um chamado, uma vocação, um convite àqueles que se tornaram amigos de Deus a também exercerem na terra? Eu estou falando de uma igreja, eu estou falando de amigos que estão dispostos a viver uma vida, a entregar a sua vida, para que Cristo Jesus seja formado no outro. Diante disso, eu gostaria de falar algumas passagens bíblicas. Eu gostaria de destacar alguns pontos que eu julgo ser muito importante para a construção daquilo que quer fazer Deus conosco essa noite. Coloque a mão no seu coração, por favor. Eu gostaria de fazer mais uma oração com você. Feche os seus olhos, será rápido. Jesus, o que Tu queres revelar ao nosso coração essa noite? Eu Te peço, Senhor, que nada venha nos distrair aqui essa noite. É a Tua palavra, Senhor, que está sendo ministrada. E nós Te pedimos, ó Deus, que ela possa ser cravada em nosso coração e produzir vida, e vida em abundância, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olhe para mim, por favor. Eu gostaria de dividir essa mensagem em duas partes. A primeira parte, eu gostaria de falar sobre o andar no amor. Abra comigo a sua Bíblia em 2 João também. Está lá no finalzinho do texto bíblico, das Escrituras. Se você for no Apocalipse e vier voltando, você vai achar 2 João, capítulo 1. Nessa primeira parte, eu gostaria de falar sobre esse andar, sobre esse caminhar, sobre esse estar junto, com base em 2 João, capítulo 1, do verso 5 ao 6. Que diz assim, 2 João, capítulo 1, versos 5 ao 6. E agora, Senhora, roga-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nós amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Irmãos, sabe como é que nós nos tornamos amigos de Jesus? Primeiro ponto, é caminhando com Ele. E sabe como nós nos tornamos amigos de Jesus? É caminhando com Ele, como eu disse, mas também uns com os outros. Eu fui pesquisar os outros textos, as outras versões, e quase todos os outros trechos, as outras interpretações, as outras versões bíblicas, fala a mesma coisa, fala sobre um caminhar, um andar. Andeis no amor. E esse andar tem a ver com esse ato contínuo, Tiago, dessa caminhada do dia a dia, da vida, dos entranháveis afetos de misericórdia. João entendeu o mandamento de Cristo Jesus. Ele entendeu sobre a importância de amar uns aos outros. E ele entendeu que aqueles que andam com Cristo desenvolvem um relacionamento de profundidade de amizade. O primeiro ponto, ao ouvir isso e desejando obedecer essa vocação, esse chamamento é: nunca ande sozinho. Nunca esteja só.
A fé, antigamente, o cristianismo, antigamente era comumente conhecido como a fé do caminho. Nós entendemos que iremos sim prestar conta ali, diante dos céus, diante de Deus, como a nossa pessoa. Mas o caminhar é uma jornada feita coletiva. Então, como eu aprendo a amar a Deus? Como eu aprendo a amar os meus irmãos, os meus amigos? Caminhando junto. Não tem como viver o Evangelho de Cristo Jesus se andarmos sozinhos. É impossível cumprir o mandamento de Cristo de amar uns aos outros estando sozinho. O Evangelho de Cristo Jesus nos chama a sermos um povo coletivo, igreja, onde juntos caminhamos como amigos. Hebreus, capítulo de número 10, olha o que diz no verso de número 24 e 25, que fala sobre o amar é encorajar uns aos outros a permanecer na comunhão. Consideremos-nos, Hebreus 10, 24 a 25, consideremos-nos também uns aos outros, para que nos estimularmos ao amor e às boas obras. O verso 25, não deixe de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façam admoestações, ajuda, súplica, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Concordando com Pedro, Hebreus fala: ei, não deixai as vossas comunidades, as vossas congregações, não deixai a sua igreja, como é de costume de muitos. Antes, admoeste, ajude, encoraje um ao outro a permanecer no caminho da fé. Eu não estou falando da congregação também, eu estou falando da igreja do Cordeiro de Deus. É importante que haja entre nós amigos, homens e mulheres que são tão apaixonados por Jesus, tão apaixonados pela vontade de Deus, que está ali, encorajando, se doando, para que cada um continue a jornada do caminhar juntos. Olha o que diz também em Provérbios 27, do verso 5 ao 6, fala que o amar é ser leal, até quando for necessário confrontar. Olha o que diz em Provérbios 27, 5 ou 6, melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor ocultado. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica os beijos. Irmãos, eu queria fazer aqui hoje um pacto, uma promessa, um compromisso com cada um de vocês. Por favor, escute isso que eu vou dizer aqui agora. Preste atenção, por favor. Eu gostaria de fazer um compromisso com vocês. Se você me ver andando fora do caminho, se você me ama de verdade, por favor, seja leal comigo. Me ajude a permanecer nos caminhos do Senhor. E se você vê que eu estou pisando fora da linha, chega comigo com amor e fala: pastor Edu, o senhor está andando fora da linha. Eu não quero pessoas que me beijam o rosto e me veem desviando do caminho do Senhor e continuam falando show, stop, joia. E eu queria fazer um compromisso com você. Um dos 3 pilares dessa comunidade é fidelidade, lealdade e transparência. Transparência não é só falar o que você está sentindo, é falar para o outro aquilo que ele precisa ouvir. Afrontar
o afronto, o afrontar, vem para ferir você, vem para machucar você, vem para castrar você. Mas o confronto é arrancar Cristo de dentro de você, ou arrancar aquilo que não é de Cristo em você. Eu me lembro de uma expressão, de um conto de Michelangelo, ou foi Da Vinci, não lembro qual foi o grego agora, mas a história é a seguinte, fique comigo. Chegaram para, vamos dizer que foi Michelangelo. Chegaram para Michelangelo e falaram assim: Michelangelo, como é que você pega aquelas pedras gigantes, aqueles mármores grandes, quadrado, e tira expressões e faz estátuas lindas e maravilhosas, essa como você fez de Davi? Michelangelo, como é que você consegue tirar de uma pedra imagens tão lindas como essa de Davi? Sabe o que Michelangelo disse? Esse escultor, que eu acho que foi Michelangelo, ele falou assim: como assim? Ei, que pedra? Eu não vejo o mármore, eu vejo a imagem. Eu só tiro aquilo que está tampando a imagem de vir para fora. E você é assim com o seu irmão? Talvez o seu irmão está dando trabalho, né? Né, Tamara? Talvez o seu irmão está dando trabalho, mas você precisa olhar para ele com o olhar de Cristo Jesus. Não veja o mármore, não veja as impurezas, não veja o problema. Veja a imagem do Filho de Deus e ajude ele a arrancar tudo aquilo que não é de Deus. É isso, irmãos. Nós precisamos hoje aqui fazer um compromisso entre nós, que nós não vamos caminhar sem que Cristo seja formado em cada um de nós. Mesmo que tenha que ser afiado o ferro, mas o ferro que afia ferro é edificado. Essa é a primeira parte da mensagem, sobre o andar, sobre o caminhar, sobre o andeis no Senhor. E a segunda parte da mensagem é sobre a mesa dos amigos. Irmãos, vou começar logo assim. Quem participou aqui do Metanoia presencial lá em Cacoal? Nossa, que tímidos. Mais forte. Quem participou do Metanoia em Cacoal? Quem participou do Metanoia em Porto Velho? Aleluia. Que igreja abençoada. Mas eu acho que muitos de nós conversamos na mesa, né? Como é que foi para você o Metanoia e tal? Aí eu guardei essa pérola, viu, para hoje, viu, Carol? Eu estava lá numa reunião de pastores e líderes lá em Cacoal, e o profeta Rafa me procurou e disse para mim: eu tive um sonho com você, e esse sonho mexeu muito comigo. Eu sonhei que você estava fazendo uma festa na igreja, só que parecia que vocês queriam esconder alguma coisa de mim. Mas você chegou, eu fiquei triste, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Fica comigo. Aí você de repente chegou para mim e falou assim: pô, Rafa, eu queria te fazer uma surpresa, cara. Por isso que a gente estava com um cochichinho aí. Aí de repente eu chego diante dele, aí eu travo a cadeira aí, levanto da cadeira de rodas. Aí o Rafa fala assim: cara, que é isso? Era, Rafa, era uma surpresa. Enquanto você estava fazendo missões, indo à mesa dos amigos, me curou. E aí o Rafa conta que no meio do sonho, ele teve uma visão. Escute, fica atento. Ele viu uma mesa, e nessa mesa tinha muitos amigos em volta dela. Aí tinha um cacho de uva, e nessa mesa ele viu o caixa de uva e via os amigos em volta dessa mesa.
Então se espremia o cacho de uva. Enquanto o cacho de uva ia sendo espremido, o suco da uva caía na mesa e ia escorrendo e chegava para o pé dela e não parava de escorrer o cacho de uva. Mais suco vinha, quanto mais espremia a uva, o cacho, mais o suco da uva vinha. Escute, fica comigo. E ele escutou uma canção. Inclusive ele mandou para mim hoje a canção. Ele falava que era uma canção diferente. Enquanto se cantava essa canção, a igreja respondia. A frase era assim: a mesa dos amigos. Aí a multidão falava: a mesa dos amigos cura. E se gritava: a mesa dos amigos. Aí a igreja falava: muito bem, foi muito bom o teste. Vamos de novo, é isso mesmo, é cura. A mesa dos amigos cura. Depois ele ouviu uma outra canção, na mesma canção, uma outra estrofe. A mesma coisa, a mesa dos amigos. Aí vinha a palavra liberta. Vamos fazer? Primeiro cura. A mesa dos amigos cura. A mesa dos amigos liberta. E não parava por aí. De repente ele continuava ouvindo: a mesa dos amigos cura, a mesa dos amigos liberta. E vinha uma outra expressão: a mesa dos amigos gera liberdade. Cura, liberta e liberdade. Vamos fazer? A mesa dos amigos cura. A mesa dos amigos liberta. A mesa dos amigos liberta. E aí continuou a canção cantando e falava que a mesa dos amigos cura, a mesa dos amigos liberta. Na mesa dos amigos. Obrigado, filha. A liberdade. E a última expressão da canção: cura, liberta, liberdade e vocação. Vamos cantar? A mesa dos amigos cura. A mesa dos amigos liberta. A mesa dos amigos, a liberdade. E a mesa dos amigos libera. Tiago capítulo 5, verso 16 está escrito que a confissão, a oração produz cura. Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejam curados. A oração feita pelo justo, pelo amigo, pode muito em seus efeitos, igreja. A mesa dos amigos cura, a mesa dos amigos liberta, a mesa dos amigos a liberdade, a mesa dos amigos libera a vocação, igreja. Há um segredo na mesa. Quando sentamos à mesa, parece que abre-se um portal espiritual, e é nessa mesa que Cristo é revelado. Como os discípulos do caminho de Emaús, eles caminhavam junto com Jesus, o coração queimava, ardia, mas quando eles sentaram à mesa e no partir do pão, os olhos foram abertos. Caminhar com Cristo e sentar à mesa com Ele, e não só caminhar com Cristo, caminhar com os irmãos, caminhar com Ele. Gostaria de falar mais um versículo bíblico. Escute, guarde essa no teu espírito. Provérbios 17:17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se nasce um irmão. Em todo tempo ama o amigo, mas na angústia nasce o irmão. Irmãos, o que é igreja para você? A pergunta é essa. O que é a igreja para você, Michele, Rocha,
Sócrates. O que é a igreja para você, meu amigo divino? Djavan, Júlio, Rosa, Guilherme, Tiago. O que é a igreja para você, Gabriel? Esses dias, já faz um tempo, mas esses dias, o Senhor tem bradado ao meu coração, falado forte. Quando eu cheguei no Metanoia, eu não tinha ouvido o sonho ainda. E quando o Joe pregava sobre o Evangelho, ainda é uma boa notícia para você. Eu me lembrava dessa passagem bíblica que Jesus disse que testemunhar da vida pelos seus amigos é o maior amor que existe. O verdadeiro amor em Cristo nos chama não a uma morte apenas. O verdadeiro amor em Cristo nos chama não a uma morte, mas viver uma vida todos os dias para que Cristo Jesus seja formado no outro. Vamos ficar em pé para encerrarmos. Se os músicos quiserem vir aqui, podem vir. A mesa da amizade, a mesa dos amigos em Cristo, é o lugar de cura, liberdade, restauração, liberação de vocação. O chamado de Cristo não é apenas para admirarmos Daniel. O que Jesus falou na ceia não era para falar assim, uau, Jesus é bom demais. Não, não é sobre isso. O que Jesus estava fazendo era, se vocês me amam, assim como eu amo vocês, se preparem para serem mártires. Toda a ministração, o pastor está falando a respeito do amor. E está falando que o vínculo que é mais que perfeito é o amor. Jesus, ele diz que o amor é o vínculo da perfeição. Já não nos chamamos de escravos, mas de amigos. Acontece que quando você se relaciona com a religião, Cristo vivo, você se relaciona com a figura do amor que há nesse Cristo que é vivo. Então você não relaciona na horizontal apenas com as pessoas, mas com o Cristo que reina e vive, que está em você. Então, o amor não é escravo, o amor não escraviza. O que escraviza é uma vida de religiosidade, ligada a certas coisas que você tem que fazer. Mas quando você olha para alguém e você se relaciona por quem a pessoa é, pelo amor que existe, que é derramado nos nossos corações, você está cumprindo esse mandamento de amar alguém segundo Cristo ama. Se relacione por quem a pessoa é, não se relacione de forma religiosa. É isso que o pastor está pregando a noite toda, irmãos. E isso é algo que vai trazer libertação, vocação, cura e liberdade. Irmãos, a mesa que chamamos da mesa da comunhão é onde somos tratados, fortalecidos, afiados e preparados para a martírio. Feche seus olhos. Quero orar. Posso, Senhor, a nos entregar uns aos outros, Senhor, por amor a você.
Jesus. Arranca de nós todo individualismo. Senhor, tira da solidão de dentro de nós e coloca-nos em um lugar de comunhão, Senhor.